Uma boa noite. Nós estamos tendo a oportunidade nessa ocasião de ter a nossa primeira reunião de oração a partir do protocolo do novo coronavírus. Tem sido um início certamente desconfortável para muitos de nós. Nós realmente somos muito ligados a reuniões, né? Gostamos de estar juntos, gostamos numa quarta-feira como essa de nos reunir e graças a Deus por sua vida que tem participado das reuniões de oração e tem visto o quanto realmente é importante a gente buscar a presença do nosso Deus. Infelizmente vamos ter que suspender temporariamente. Algumas pessoas estão me perguntando por quanto tempo a gente vai suspender, se já tem uma definição. Então, se você tem acompanhado, especialmente os noticiários, acompanhado os telejornais ou lido mesmo jornais, você está vendo que existe muita indefinição ainda e a maioria das denominações está buscando tomar providências, está buscando ser responsável, vamos dizer assim, diante desse novo quadro, né, da situação toda. A nossa denominação está emitindo pareceres, instruções por meio dos seus sínodos, dos seus presbitérios. Os conselhos estão se mobilizando. O nosso conselho se mobilizou na semana passada e a gente já emitiu o parecer do conselho, uma primeira decisão no boletim da semana passada. No domingo passado, nós já recomendamos a todas as pessoas dentro daquele quadro, né, maior assim, de risco para que participassem dos cultos em casa. Eu quero agradecer muito a sua colaboração, você que participou em casa, que assistiu online. A gente está tendo dificuldades ainda, né? A gente tá, enfim, foi tudo muito de surpresa. Então, de certa maneira, nós estamos aí agora nos ajustando, né? Então, conteúdos, a produção de conteúdos é tudo muito novidade para a gente. E nesse sentido, então, a gente está entendendo que estamos contando com a direção, com a graça de Deus e também com a paciência dos irmãos. A gente agradece muito a colaboração daqueles que já aderiram, já entenderam a importância de a gente levar bastante a sério essa situação e de não abrirmos espaço, pelo menos fazermos a nossa parte, para minimizar, vamos dizer assim, essa curva, né, que eles chamam de curva da contaminação, né, para que ela possa, ao invés de ser uma curva acentuada, ela possa ser espalhada e com isso os hospitais possam dar conta dos casos que provavelmente chegarão para atendimento deles, né? Então vamos fazer a nossa parte, vamos continuar esperando em Deus e vamos nessa expectativa, nessa confiança nele, também suplicar a ele em oração. Então no próximo domingo, dia 22, a nossa igreja, a denominação toda, vai estar em jejum e oração. No sábado, na sexta e sábado, a gente vai estar passando as instruções para a igreja. Então, se você tem dúvidas aí sobre como orar, como jejuar, como é que vai ser nesse dia, a gente vai estar fechando, formatando isso também, tá? Eu quero ver se até sábado, se Deus permitir, a gente coloca à disposição da igreja alguns materiais para que você que vai ficar em casa no domingo, você saiba, de repente, você quer fazer um estudo bíblico, fazer um devocional, um culto doméstico, você possa ter materiais disponíveis para ajudar você a preparar e fazer essas coisas, tá bom? Hoje é quarta, nosso dia de oração. Toda quarta-feira a gente medita em um salmo. E isso, então, a gente termina a meditação no livro de Salmos. Na reunião seguinte a gente volta para o Salmo 1 e a gente prossegue fazendo isso e repetindo isso. Então, nas quartas nós temos sempre meditado nos Salmos. O Salmo para a nossa meditação hoje é o Salmo número 39. Eu vou ler o Salmo 39. Se você tiver aí com a sua Bíblia, eu peço que você abra e deixe ela aberta e se você quiser também é um bom momento para ler em família, para lermos juntos a palavra de Deus. Salmo número 39, leitura de todo o Salmo, tá bom? Vamos ler a palavra de Deus. O título do Salmo aqui é A Vaidade da Vida e temos esse subtítulo, né? Ao Mestre de Cantos, Jedutum, Salmo de Davi. E é o que consta no Salmo a partir do verso 1. Vamos ler. Disse comigo mesmo, guardarei os meus caminhos, para não pecar com a língua, porém mordaça a minha boca, enquanto estiver na minha presença o ímpio. Emudeci em silêncio,
calei acerca do bem e a minha dor se agravou. Esbraseou-se-me no peito o coração enquanto eu meditava, ateou-se o fogo. Então disse eu com a própria língua: dá-me a conhecer, Senhor, o meu fim, e qual a soma dos meus dias, para que eu reconheça a minha fragilidade. Deste aos meus dias o comprimento de alguns palmos. À tua presença o prazo da minha vida é nada. Na verdade, todo homem, por mais firme que esteja, é pura vaidade. Com efeito, passa o homem como uma sombra, em vão se inquieta, amontoa tesouros e não sabe quem os levará. E eu, Senhor, que espero? Tu és a minha esperança. E é muito bonito esse verso 7, né? Livra-me de todas as minhas iniquidades, não me faças o opróbrio do insensato, emudeço, não abro os lábios, porque tu fizeste isso. Tira de sobre mim o teu flagelo, pelo golpe de tua mão estou consumido. Quando castigas o homem com repreensões, por causa da iniquidade, destróis nele como traça o que tem de precioso. Com efeito, todo homem é pura vaidade. Ouve, Senhor, a minha oração, escuta-me quando grito por socorro. Não te emudeças à vista de minhas lágrimas, porque sou forasteiro à tua presença, peregrino como todos os meus pais o foram. Desvia de mim o olhar, para que eu tome alento, antes que eu passe e deixe de existir. Vamos orar ao nosso Deus nesse momento? Pai bondoso, queremos agradecer pelo privilégio de ler essa porção da Tua Palavra. Pedimos a Tua bênção, Senhor Deus, sobre as nossas vidas e que o Senhor mesmo nos conduza, Pai, nesse momento de oração. É o que nós suplicamos, é o que nós pedimos no nome de Jesus. Amém, Senhor Deus. Então esse é um salmo precioso, salmo de número 40. Nós vamos voltar até ele daqui a pouquinho, vamos meditar nele. Antes nós vamos cantar, né? Então eu estou aqui com a minha edição do Inário e eu peço a você que nessas reuniões de oração, nas quartas-feiras, você tenha em mãos o seu Inário e também o seu caderno de cânticos, tá bom? De vez em quando a gente vai cantar uma música do caderno de cânticos e de vez em quando a gente vai cantar então um hino do nosso Inário. A gente sempre tenta fazer essa ligação, né, entre o número do salmo e o número do hino. E é nesse sentido que a gente vai tentar nesse momento agora cantar o hino 39, entendendo que não é um hino assim que é bem conhecido de todos, mas a gente vai cantar juntos aqui. Então eu vou esperar um tempinho para você achar aí o seu Inário e aí abri-lo no hino número 39, tá certo? Hino número 39. Nós vamos cantar esse hino. Vamos fazer isso com essa, assim, de todo o coração, pensando muito nessa letra. E nessa letra aqui a gente vai encontrar algumas palavras preciosas. Deixa eu só abrir aqui o meu arquivo aqui de pedidos de oração, para a gente poder ir caminhando juntos enquanto a gente canta. Ok, vamos lá? É um hino, a gente encontra ele em várias versões aí, de várias denominações, né? Fazem questão de ter esse hino também. Talvez você não seja da IPB, mas tenha vindo de outra denominação e lá você cantava com pequenas diferenças na letra. Vamos tentar cantar juntos e se você não conhece, é uma oportunidade da gente aprender, tá bom? Ó, vinde crentes dar louvor ao grande Rei Jesus, que para a nossa redenção morreu na amarga cruz. Seu sangue derramou, de tudo me lavou, mais alvo do que a neve me tornou. O sangue de Jesus me lavou, me lavou. O sangue de Jesus me lavou, me lavou. Alegre cantarei, louvores ao meu Rei, ao meu Senhor Jesus que me salvou. Ó, vinde unir-vos a Jesus na luta contra o mal, e com o grande Salvador em marcha triunfal, a todos proclamar que seu amor sem par o fez na cruz seu sangue derramar. O sangue de Jesus me lavou, me lavou. O sangue de Jesus me lavou, me lavou. Alegre cantarei, louvores ao meu Rei, ao meu Senhor Jesus que me salvou.
O chefe da milícia é Jesus, meu Salvador. O Rei dos Reis, o Redentor, o eterno e bom Senhor. A tudo vencerá, vitória nos dará, e a glória eterna aos seus conduzirá. O sangue de Jesus me lavou, me lavou. O sangue de Jesus me lavou, me lavou. Alegre cantarei louvores ao meu Rei, ao meu Senhor Jesus que me salvou. Amém. É um hino muito precioso, especialmente quando ele fala aqui, né? O sangue de Jesus me lavou, me lavou. Eu creio que, de certa maneira, esse salmo ele tem ligação com um pedido que Davi faz aqui, ou melhor dizendo, o hino tem ligação com um pedido que Davi faz aqui, porque em determinado ponto ele diz lá no verso 8, livra-me de todas as minhas iniquidades. E esse pedido de Davi, o atendimento dele está exatamente no sangue de Jesus, né? O sangue de Jesus é a obra redentora de Cristo, que faz possível a gente orar assim a Deus e ser atendido, no sentido de sermos de fato libertos das nossas iniquidades ou transgressões ou rebeldias, como constam em outras traduções. É Cristo com o seu sangue que faz isso na nossa vida, né? E quando nós olhamos para esse salmo, nós estamos diante, como eu disse, de um trecho muito precioso da palavra de Deus. A divisão do salmo, o modo como ele é colocado, ele é organizado, é bem bonito, porque a gente pode dizer assim, é como se ele fosse, ele tem uma estrutura de partes que se repetem, né, ou de temas que se repetem, vamos dizer assim. É como se ele tivesse três ênfases ou três temas que se repetem. É muito bonito isso na estrutura. Então a gente olha no iniciozinho dele e percebe assim, ele tem um primeiro momento em que ele destaca o silêncio diante de Deus, versos 1 até 3. Depois ele fala sobre, vai trazer uma sessão de súplicas gerais, né, de oração apresentada a Deus, no verso 4 até 6. Em seguida, ele vai ter um pedido de socorro, nos versos 7 e 8. Então veja isso, silêncio diante de Deus, depois súplicas gerais, ou essas orações gerais, essa oração geral diante de Deus, e terceiro, um pedido de socorro. Então são três coisas, depois isso se repete. Isso vai até o verso 8, o pedido de socorro, aí depois você vai ver, no verso 9, silêncio diante de Deus de novo, depois verso 10, súplicas gerais, ou seja, uma oração a Deus geral de novo, e versos 12 e 13, pedido de socorro. Então essa estrutura, silêncio, súplicas, pedido de socorro, isso se repete, isso acontece duas vezes dentro desse salmo de número 39. É muito bonita essa estrutura dele. O que a gente percebe é que quando Davi escreve esse salmo, ele está lidando com algum tipo de sofrimento. A gente não tem ao certo, né, não tem aqui uma clareza muito grande sobre o que era que estava se passando na vida de Davi, mas o que é sofrimento, isso é bastante notório. Fica claro também, parece que Davi tem essa segurança, essa certeza de que esse sofrimento não é fortuito. Ele entende que ele está debaixo de uma disciplina de Deus. A gente não sabe ao certo por que ele entendeu isso, porque exatamente o Salmo não está muito vinculado assim cronologicamente a nenhum ponto biográfico de Davi, alguma coisa específica da vida dele, como outros salmos. Então, o que a gente tem é que, de modo geral, nós temos esse homem de Deus que está sofrendo. O sofrimento não é pequeno. Se você olhar o verso 12, Davi inclusive está chorando. Ele diz assim, não te emudeças à vista de minhas lágrimas. Então não é um momento fácil para ele, ele está passando por um momento realmente de grande dificuldade. Mas o interessante nesse processo todo, à medida que a gente vai lendo o Salmo, é que Davi, ele tem essa convicção, ele entende que nesse momento todo, de todo esse sofrimento, Deus está agindo. Inclusive parte do sofrimento é porque Deus está agindo, a gente vai entender isso lá. Mas ele percebe, Deus está agindo. E diante dessa ação de Deus, como proceder? Parece que essa é uma questão importante levantada nesse Salmo de número 39.
Quando a gente olha para esse salmo, a gente pode dizer que Davi está tendo algumas percepções. Parece que a primeira percepção dele é a seguinte: Deus está agindo. E se isso é assim, é uma boa ocasião para calar. Então essa é a primeira percepção dele. Deus está agindo. Eu preciso calar. Isso é interessante, porque ele começa o salmo dizendo isso, né? Disse comigo mesmo: guardarei os meus caminhos para não pecar com a língua, porém mordaça a minha boca enquanto estiver na minha presença, o ímpio. Emudeci em silêncio, calei acerca do bem, a minha dor se agravou, esbraseou-se-me no peito o coração enquanto eu meditava, ateou-se o fogo. Veja só, então ele vai falando dessa ebulição, né? dessa fervura dentro dele, de certa forma. Ele está passando por algumas coisas. Ele não quer pecar com a língua, ele não quer, por exemplo, blasfemar, falar algo errado, dar um mau testemunho diante daqueles que não são crentes. E ele chega ao ponto de emudecer, até mesmo para não falar nem acerca do bem. Ele fala: agora a coisa é tão ruim que eu vou ficar caladinho aqui no meu canto, enquanto eu estou passando por esse sofrimento. Você vai perceber essa repetição de tema no verso 9. Emudeço, não abro os lábios, porque tu fizeste isso. Parece que Davi tem essa convicção de que ele deve se calar, porque essa é uma obra de Deus. Deus está produzindo, está tratando com ele. E ele percebe que nesse contexto, o que ele tem que fazer realmente é se calar. Ele não quer pecar, ele não quer diante do ímpio dar um mau testemunho. Então o que ele faz simplesmente é isso, é evitar pecar. Silêncio diante de Deus. Depois do silêncio diante de Deus, Davi apresenta súplicas gerais. Então parece que o que ele está percebendo é que quando Deus está agindo, há ocasião para calar, mas também ele entende que há ocasião para orar e para refletir. É o que ele está fazendo aqui nesses versos 4 a 6, depois ele vai fazer isso de novo de 10 a 11, como eu falei, 2 vezes nesse salmo a gente vai ter essas súplicas gerais, são instantes de oração, de ponderação, de reflexão de Davi. O primeiro bloco traz isso: dá-me a conhecer, Senhor, o meu fim, qual a soma dos meus dias, para que eu reconheça a minha fragilidade. Deste aos meus dias o comprimento de alguns palmos, a tua presença, o prazo da minha vida é nada. Na verdade, todo homem, por mais firme que esteja, é pura vaidade. Com efeito, passa o homem como uma sombra, em vão se inquieta, amontoa tesouros e não sabe quem os levará. O primeiro bloco de oração, de meditação aqui, é bem interessante. E nesse ponto, o Salmo 39 se aproxima bastante daquela chamada literatura de sabedoria. Ele se aproxima bastante, por exemplo, do livro de Jó e do livro de Eclesiastes. É a chamada literatura de sabedoria. Essa é a parte da Bíblia que reflete sobre a existência e vai chegando a essas considerações. Você percebe até que o vocabulário de Davi aqui, ele usando esse termo vaidade. Essa ideia de vaidade é a ideia de aquilo que é passageiro, aquilo que é como um vento. Essa é a ideia transmitida e tem a ver com a percepção dele no verso 4. Ele para pensar na vida dele, ele reconhece: puxa, como a minha vida é frágil. Olha como ela passa rápido, né? Ele chega ao ponto de dizer assim: deste aos meus dias o comprimento de alguns palmos, ou seja, uma unidade de medida muito pequena. E a tua presença, o prazo da minha vida é nada. Eu sou pequeno, eu sou frágil. Quando eu era ali nos meus tempos de mocidade, a gente tinha um grupo na minha igreja que gostava de cantar algumas músicas. Uma das músicas, que inclusive está no nosso caderno de cânticos, diz assim: eu sou fraco e sem vigor, sê Jesus meu Salvador, tira todo o meu temor, ao teu lado, Jesus, quero andar. Então esta era a tônica daquele hino, a nossa fragilidade.
ele está pensando nisso, ele está amadurecendo na sua percepção de o quanto a vida é rápida, é passageira, e o quanto a gente perde tempo às vezes com coisas que não são tão necessárias, né? Ele diz aí no verso 6, em vão o homem se inquieta, amontoa tesouros, não sabe quem os levará. Como a gente perde tempo e acha que tantas coisas são importantes, que são coisas de fato que têm o seu lugar, mas que quando a gente coloca e estabelece como centro da vida, elas são vãs. Quando comparadas com a eternidade, com as coisas de Deus, elas perdem totalmente o seu valor, são vazias, são vãs. Isso é típico da literatura de sabedoria, pensar no temor do Senhor, no quanto vale a pena a gente conhecê-lo e amá-lo, e ao mesmo tempo contrastar as bênçãos que ele nos dá com as coisas fugidias, passageiras dessa vida. Esse instante que a gente está vivendo no nosso mundo hoje, eu creio que está sendo uma grande oportunidade para o ser humano de modo geral, para essa parte, para esse momento das pessoas que vivem sobre o nosso planeta, meditarem nisso, né? Especialmente aqueles que vivem em países mais abastados, porque aqueles que vivem em países muito sujeitos à instabilidade política, extremamente pobres, que vivem com guerras civis, etc., já lidam com isso o tempo todo, mas agora isso está chegando nos países da Europa, nos Estados Unidos, num país como o Brasil, que a gente é desacostumado, por exemplo, a pegar uma rodovia e encontrar e notar uma rodovia vazia, entrar num posto de gasolina ou num posto de beira de estrada, encontrar tudo vazio, não é? Então é isso, a gente fica meio abatido, meio estranho. Quando eu voltei no sábado de Araras, a gente parou num posto ali na beira da estrada, eu falei, Miriam, olha o jeito que tá vazio isso aqui, olha a diferença disso. Então isso choca um pouco a gente, né? Mas o homem está tendo essa grande oportunidade de ver assim, que passa o homem como uma sombra, em vão se inquieta, amontoa tesouros e não sabe quem os livrará. Então esse é o ponto a que chegou Davi. Nós somos convidados também a entender isso. Como somos pequenos, como somos frágeis, é isso. Mas não é só isso. O salmo não para aí, não é um salmo que simplesmente está puxando a gente para baixo, o salmo do deprimido, não é essa a ideia. Mas observe o verso 7. E eu, Senhor, que espero, tu és a minha esperança. Então ele agora olha para cima, versos 7 a 8, livra-me de todas as minhas iniquidades, não me faças o opróbrio do insensato, ou seja, não deixe que eu seja um objeto de zombaria, que os insensatos agora vão zombar da minha vida, possam zombar da minha vida. Se eu caminhar pelo meu caminho do mal, da minha iniquidade. Ele entende isso. O pecado na vida dele, a iniquidade na vida dele, tem esse potencial de tornar a vida dele um clichê, uma coisa ridícula, um alvo de zombaria para aqueles que não são crentes. Então ele diz, Senhor, não deixe que eu seja levado pela minha iniquidade, livra-me delas, das minhas iniquidades. E assim eu já não vou ser motivo de desculpem, não serei motivo de opróbrio do insensato, ou seja, objeto de zombaria desses insensatos. Termina o primeiro ciclo, ele volta agora. Emudeço, não abro os lábios. Mais uma vez, há ocasiões para calar. Depois, há ocasiões para orar e refletir. E aí, fiquei entusiasmado quando falei aqui do 7 e 8, há ocasiões para pedir por socorro. Calar, orar e refletir, pedir por socorro. Essa é uma ocasião que a gente tem que pedir por socorro. Nós estamos estabelecendo o dia 22 como dia de oração e jejum para pedir por socorro. Verso 9, mais uma vez, calar, emudeço, não abro os lábios porque tu fizeste isso. Versos 10 e 11, súplicas gerais novamente. Tira de sobre mim o teu flagelo, pelo golpe de tua mão estou consumido. Se você ouviu a pregação sobre Jó domingo, olha a semelhança aqui com Jó, e vai ficar muito parecido com o livro de Jó nesse finalzinho. Olha o que ele diz também, quando castigas o homem com repreensões por causa da iniquidade, destróis nele como traça o que tem de precioso, com efeito todo homem é pura vaidade. Bonito isso. Ele está dizendo o seguinte, diante da tua santidade, quando o Senhor vai tratar com uma pessoa e essa pessoa está insistindo no erro dela, ai, como é vazio isso, como isso é algo como um vento que passa, é isso, como é vazio você gastar a sua vida mergulhado na tua iniquidade, meu irmão,
você que está me ouvindo, mergulhado na tua iniquidade. Nós precisamos nos voltar para Deus. Acho muito bonita a tradução da King James, aí, especialmente essa versão atualizada da King James, traduz esse versículo 11 assim, ó: como advertência, afliges a humanidade por causa da sua iniquidade, corróis como a traça o que o ser humano mais valoriza. E olha como termina: quão vazia é a vida da pessoa que não confia em ti. É muito vazia. E daí, a última súplica por socorro: ouve, Senhor, a minha oração, escuta-me quando grito por socorro, não te emudeças à vista das minhas lágrimas, porque sou forasteiro à tua presença, peregrino, como todos os meus pais o foram. Desvia de mim o olhar, para que eu tome alento, antes que eu passe e deixe de existir. Perceba a semelhança disso com Jó. O único outro livro da Bíblia onde constam palavras exatamente assim, ou semelhantes, é exatamente o livro de Jó, lá no capítulo 7, de 17 até de 7 a 10, ou capítulo 10, 20 a 21, capítulo 14, verso 6. É bem interessante essa similaridade. E essa é uma súplica do crente. Parece estranho isso, quando ele diz desvie o olhar. Ele está dizendo para que eu tome alento, antes que eu passe e deixe de existir. Quando o crente ora assim, ou quando Davi está orando assim aqui no Salmo 39, ou como Jó orou assim também no seu livro, ele está dizendo o seguinte: desvia de mim o olhar de ira, de juízo, tira de sobre mim essa mão pesada da disciplina. O que ele está pedindo é: Deus, restaura-me, para que eu não esteja mais debaixo dessa mão de disciplina, ou debaixo desse teu olhar disciplinador. Porque quando a gente está restaurado ao favor de Deus, que a gente toma fôlego, a gente toma alento, para que a gente possa viver essa vida enquanto a gente tem tempo aqui, antes de estarmos juntos com Ele lá. Então é por isso que Davi é considerado um homem segundo o coração de Deus. Ele entende que quando Deus está agindo, há ocasião para calar, há ocasião para orar e refletir, há ocasião para pedir por socorro. Ele está pedindo: me socorre, Senhor. Ouve a minha oração. Escuta-me quando eu grito por socorro. Ajuda, Senhor. E se essa tua mão pesada, ó Deus, continuar sobre mim, eu não vou aguentar. Dá-me alento. Restaura a minha vida. Nós precisamos pedir assim pelo Brasil. Algumas pessoas estão escrevendo e dizendo assim: olha, isso que está se passando hoje no Brasil é uma disciplina de Deus sobre o mundo, na verdade, né? Deus está disciplinando o mundo. Nós não temos dúvida que Deus é Senhor sobre todas as coisas. Então, se é assim, se Deus é Senhor sobre todas as coisas, nada mais propício do que a gente orar: Senhor, ajuda o nosso mundo, tem misericórdia, derrama graça e nos ajude a passar por essa situação. Ele vai nos ajudar. Ele ajudou Davi. Ele é o Deus que não deixa de ouvir e de manifestar o seu poder em favor daqueles que o amam, né? Daqueles que o buscam. Então vamos orar. A igreja hoje é a força, ela tem que colocar-se diante de Deus, entendendo que a súplica da igreja é a coisa mais poderosa que esse mundo tem. Nós temos alguns pedidos de oração que vamos compartilhar com você agora. Então eu gostaria que você se lembrasse desses pedidos de oração. Eu vou ler aqui os pedidos, depois fique tranquilo se você não conseguir anotar todos, porque eu vou colocá-los na nossa lista, já agora no arquivo do WhatsApp, logo depois da mensagem, tá bom? Mas esses são os pedidos. Vamos orar por nosso irmão Dario, que passou por uma cirurgia hoje às 17 horas. Ele está precisando da graça de Deus para a recuperação agora da cirurgia. E também vamos orar para que Deus o abençoe. E se você puder, o Dario é um administrador, é uma pessoa muito competente que está aqui querendo se estabelecer na nossa cidade, já tem frequentado nossa igreja por mais de 1 ano e agora ficou desempregado, está precisando muito de um emprego. Vamos dar uma oportunidade para esse nosso irmão. Também o senhor Moisés, zelador da nossa chácara, ele fez uma pequena cirurgia essa semana, vamos orar por ele, pela recuperação dele. Vamos orar também pelas famílias enlutadas, né? A família da nossa irmã Renata Sócio está enlutada pelo falecimento da mamãe dela, nossa irmã Maria Marli, e também pela família do reverendo Álvaro, que faleceu. O reverendo Álvaro faleceu no último sábado. A família também da nossa irmã Maria Inês Bellini, que faleceu no mês de janeiro.
Eu quero convidar você a orar por nossa irmã Persília. A irmã Persília está em Araras fazendo o tratamento de quimioterapia, irmã do reverendo Álvaro. Então ela tanto está enlutada, precisa das nossas orações pelo luto, como também está com a saúde bastante frágil já, lutando contra o câncer há bastante tempo, sempre mantendo um bom humor dela, a fé dela em Deus, que é maravilhosa. Quando eu encontrei com ela no sábado, ela, pastor, olha só, eu estou pedindo a Deus para me levar, agora o Álvaro corta a fila, fura a fila. Então é impressionante assim como Deus concede a ela essa alegria no Senhor e essa segurança no Senhor. Vamos estar orando por ela para que Deus a abençoe, porque ela tem estado bastante frágil. Também eu quero convidar você para orar pelas pessoas gripadas, com baixa imunidade, com pneumopatia, perdão aqui pela palavra difícil de falar, né? Diabetes, câncer renal, cardiopatia, insuficiência cardíaca, também por todas as pessoas com idade a partir de 60 anos. Essas são as pessoas que estão dentro daquela chamada faixa de maior fragilidade diante desse Covid-19, desse vírus. Então vamos orar para que Deus abençoe, especialmente que Ele guarde esses nossos irmãos queridos, para que eles possam passar ilesos aí por essa onda que está chegando aí sobre o nosso país, tá bom? Também eu peço a você que ore por saúde física, emocional e espiritual de toda a igreja, porque tem gente que está saudável, mas só o fato de ter agora que ficar em casa, ficar isolado, não poder mais encontrar os amigos, não poder mais ter as interações sociais, tudo isso às vezes já traz algum tipo de abatimento. Então vamos orar, especialmente durante esse período de vigência dos protocolos do novo coronavírus. Eu entendo muito bem isso, eu quero abraçar, quero pegar na mão, né, quero cumprimentar, e a gente tem que ter esse distanciamento, ou é 1,5 metro de distância, uns estão falando de 1 metro e 80, enfim, né? A gente precisa pedir a Deus que nos dê paciência e nos dê saúde física, emocional e espiritual. Peço a você que ore para que Deus conceda sabedoria para a liderança, paciência para todos os membros da igreja, especialmente que você ore para que a gente possa ser ajudado nesse período agora dos cultos dominicais. Nós estamos nesta semana, já está saindo no boletim, nós estamos entendendo que nós estamos suspendendo o nosso culto dominical presencial. Então nós vamos fazer exclusivamente pela internet, apenas a equipe de filmagem, de som, pessoal de música e os pastores, os pregadores, os músicos, pregadores, e a gente logicamente vai precisar de um diácono da junta diaconal para abrir e fechar a estrutura para a gente. A gente vai lá para a igreja, a gente vai ter o nosso culto que vai ser transmitido, e a gente sabe que é uma experiência estranha. Eu saí domingo, estacionamento vazio, né? É estranho para mim, está sendo estranho para você. Então quero só que você entenda isso, está sendo estranho para todo mundo, e ore para que Deus nos abençoe, para que Deus possa nesse contexto produzir salvação, santificação e consolação pela palavra de Deus, apesar da gente não estar mais no mesmo ambiente, mas que nós possamos estar no mesmo Espírito, em torno da mesma palavra e sendo ajudados pelo Espírito Santo do nosso Senhor. Peço também sua oração pelo dia de oração e jejum da IPB, 22 de março. Na sexta-feira eu vou publicar instruções para o jejum e oração naquele dia. Também, se Deus quiser, de sexta para sábado eu vou publicar materiais para que você, pai, mãe, possa então ter o seu momento de devocional. Então nós vamos preparar, os pastores vão estar conversando de hoje até sábado, na sexta e no sábado, e a gente já vai estar disponibilizando esses materiais. Então eu peço a você que aguarde e faça um bom uso deles. Eu creio que vai ser uma oportunidade para a gente ser edificado também, tá? Peço que ore pelas igrejas do nosso presbitério e sínodo, ore também por nossas autoridades no Brasil, pelos líderes mundiais, ore também pela comunidade científica, pelos médicos, pelos pesquisadores, pelos profissionais de saúde que vão estar na linha de frente, né, o tempo todo lidando com as pessoas infectadas. Ore também para que as pessoas recebam a graça de Deus para passar por essa dificuldade, aqueles que forem infectados, aqueles que adoecerem. Vamos orar por eles, por suas famílias, e eu peço a você que ore por isso, para que Deus abençoe, para que
haja esse desenvolvimento de uma vacina eficaz contra esse vírus, tá bom? Então, esses são os pedidos de oração. A gente finaliza por aqui. Que Deus abençoe ricamente a sua vida, que Deus abençoe ricamente a nossa igreja. Não vamos desanimar, vamos continuar confiando no nosso Deus. Ele é o nosso Senhor. E aqui temos: ouve, Senhor, a minha oração, escuta-me quando grito por socorro. Agora vamos ter o nosso momento de oração, você com a sua família aí na sua casa, ore por esses pedidos, tá bom? Que Deus abençoe ricamente o restante dessa quarta-feira, te dê um bom restante de semana, de graça, de muita vitória em Cristo, é o que nós pedimos no nome dele. Amém?